Oi, gente. Hoje eu fiquei acompanhando as novidades da prisão do caso do Queiroz e vou trazer algumas dessas informações nesse vídeo. Se você viu o vídeo, ouviu a chamada para um vídeo meu que eu tive Covid, isso é verdade, eu tive realmente Covid, mas já estou melhor, já tem mais de 20 dias do início dos sintomas, então fiquem tranquilos. Comigo, com minha esposa, todo mundo aqui está muito bem. E eu, inclusive, quando eu estava com a pior parte da dor de cabeça, eu preferi não fazer vídeos para não preocupar vocês. E eu senti que eu provavelmente não iria precisar ser hospitalizado, então eu preferi só fazer vídeos e comentar sobre o assunto quando eu tinha o resultado do exame e quando eu já estava melhor, para vocês ficarem tranquilos, porque eu sei que as pessoas estão muito tristes, né? E eu não quis acrescentar a essa tristeza nesse momento, né? Pelo contrário, eu quis trazer já um vídeo eu já recuperado, né? Vou trazer os detalhes sobre o Queiroz, mas quero também dizer para vocês que amanhã tem uma live minha com o Dead Conscience e o Bruno do canal Cidadão Silvestre às 19 horas, já podem ir marcando, e vai ser uma live que a gente vai falar sobre questões jurídicas e podemos até comentar o caso Queiroz. Bem, primeiro, antes de eu trazer os meus comentários, vou deixar meus comentários e minha análise para o final do vídeo, eu quero trazer para vocês o que é que foi que aconteceu, né? E isso está na reportagem da BBC. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso na manhã dessa quinta-feira no interior de São Paulo. Ele estava em Atibaia, em uma propriedade do advogado Frederic Wassef, que presta serviços à família do presidente. Queiroz, um policial militar aposentado, foi transferido para o Rio no final da manhã. Ele fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da capital, ficou detido no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da cidade, e foi levado para o presídio Pedrolino Werlin de Oliveira, no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste, onde, por causa da pandemia do novo coronavírus, Queiroz cumprirá isolamento social durante 14 dias. A prisão foi executada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, e os mandatos de prisão em busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O órgão investiga a participação de Queiroz no que se acredita ser um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, em que assessores do parlamentar devolviam parte do dinheiro dos seus vencimentos ao então deputado estadual Flávio. Todo mundo lembra, né? E aqui os documentos, né? Pois bem, aí tivemos algumas outras reportagens interessantes, né? Essa reportagem aqui, da G1, indica que a prisão de Queiroz fará Flávio Bolsonaro virar alvo no Congresso. É uma avaliação do Centrão. Aí eu já quero começar a fazer alguns comentários. O Centrão tem essa avaliação que Flávio vai ser alvo e realmente é uma avaliação correta, mas eu queria adiantar para vocês que eu não acredito que o Queiroz vai abrir o bico. Mesmo sendo preso, pressionado, ele deve muito à família Bolsonaro. Ele tem muitas ligações com os Bolsonaros e ele, na verdade, depende dos Bolsonaros para ajuda e das milícias que são ligadas ao bolsonarismo. Que tem ligações, eu estou exagerando, mas que tem amizade, né, conhecimento e tal, apoio. Bolsonaro várias vezes falou coisas boas das milícias, seus filhos homenagearam milicianos, então existe todo um contato aí. E se o Queiroz ele entregasse todo mundo, ele perderia todos os seus aliados. Então eu não acredito que ele vai fazer isso, a não ser que essa seja a única forma dele proteger a família dele. A não ser que seja o único recurso. Se ele ficar numa encruzilhada muito grande, aí talvez ele faça isso. Mas não é o mais provável nesse momento. E falando da família, olha só o que ele disse para a Folha de São Paulo, né? Não podem prender minha mulher e minha filha, dizia Queiroz à família Bolsonaro. Na época em que estourou o escândalo das rachadinhas, essa é uma reportagem da Mônica Bergamo, né? Na época que estourou o escândalo das rachadinhas, em 2018, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, preso nessa quinta-feira por envolvimento no escândalo, repetia sempre: podem me prender, mas não podem prender minha mulher nem minha filha. O recado era passado por meio de advogados para o coordenador da campanha, Gustavo Bebiano, de acordo com relatos feitos à coluna. Se as acusações chegarem em membros da família do Queiroz e a promotoria oferecer algum tipo de acordo para livrar a família dele
Se ele abrir o bico, ou seja, se ele contar os detalhes das conexões da família Bolsonaro com milicianos, aí pode ser que ele abra o bico. Mas eu acho isso menos provável. Eu acho que a polícia tem que centrar o fogo em analisar ligações, pegar celulares, computadores e buscar provar com evidências materiais concretas essas ligações da família Bolsonaro com milícia, o esquema de rachadinhas e tudo mais. Esperar que isso venha do próprio Queiroz me parece uma coisa pouco realista, né? É isso aí. A mulher dele, a Márcia do Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar, trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro, e a filha, Natália Melo de Queiroz, trabalhou com Jair Bolsonaro, também estão sendo investigadas. E o que o assessor mais temia aconteceu. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão de Márcia, da esposa dele, né? Em 2018, quando tinha desaparecido do cenário, Queiroz seguia se comunicando com a família. De acordo com um relato feito pelo empresário Paulo Marinho, que participou da campanha, um grupo de advogados que representa no momento Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz se reuniu para discutir estratégias de defesa. Então percebam, a promotoria com a investigação da família do Queiroz tem uma carta na manga aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer nesse caso, né? Aí, a outra notícia que eu queria trazer aqui para vocês é uma notícia do G1 também, que traz a coisa de que um cartaz com AI-5 foi encontrado na casa onde Queiroz foi preso. O cartaz estava ao lado de bonecos do mafioso Tony Montana, do filme Scarface. Desculpe, gente, mas o negócio é engraçado. E Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de rachadinha na Alerj, a época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O G1 tenta contato com a defesa do Queiroz, né? Aí o tal do cartaz, né? Olha só. Um cartaz com AI-5, o ato institucional mais rigoroso da ditadura militar, foi encontrado em cima de uma lareira na casa de Atibaia, do interior de São Paulo, onde Fabrício Queiroz estava escondido quando foi preso pela Polícia Civil na manhã dessa quinta-feira. Quer dizer, a proximidade desse pessoal e a familiaridade deles com a ditadura militar e a defesa, né, fica até em coisa de cartazes, né? O ato institucional foi assinado em 1968 e é considerado uma das principais medidas de repressão da ditadura e tudo mais. Não, vocês sabem, imagino que a maioria de vocês saibam sobre isso, né? Segundo um policial que participou das buscas, o cartaz era usado como enfeite. Aí o povo deve achar isso bonito, né? Assim, ato institucional 5, repressão, censura, violência e presos políticos. Esse pessoal acha isso uma maravilha. Enfim. O engraçado é que o filme Scarface, né, foi dirigido por Brian De Palma, escrito por Oliver Stone, conta a história do cubano Tony Montana, que recebe residência permanente nos Estados Unidos em troca do assassinato de um oficial do governo cubano. Em Miami, ele se torna chefe do tráfico de drogas, matando seus rivais. Usuário de cocaína, ele se torna o principal traficante do estado da Flórida, mas depois vê seu império ruir com a pressão da polícia. E tem um boneco do Tony Montana, né, do filme Scarface, né, que é um filme legal, mas você chegar ao ponto de ter um boneco, parece que você tem uma simpatia com o personagem. Uma coisa é gostar do filme, né? Outra coisa é você ter o boneco do Tony Montana. Você simpatiza com chefes de crime? O que eu estou falando? O Queiroz e a milícia tomou conta do crime organizado no Rio de Janeiro, né? Enfim. Na casa em Atibaia, a polícia também achou um computador. É isso que eu tô falando. O computador. Tem que ir atrás do computador. Queiroz tinha feito a declaração do imposto de renda. Os remédios que tomam para o tratamento de câncer, os documentos dele estavam todos organizados. E tem que procurar nesse computador para você ver se você acha mais contatos com a milícia, mais provas e tudo mais, né? Aqui é a coisa do boneco do Tony Montana, né? Olha só o boneco. Olha só. E aqui é o cartaz do AI-5. Ó, estão vendo? Esse é o cartaz do AI-5. O mandato de prisão preventiva, sem prazo para acabar, foi expedido pela Justiça do Rio num desdobramento da investigação do esquema de rachadinha e tal. Aí a reportagem daqueles detalhes que a gente já sabe. Não é? Pois é, gente.
Eu não vou apenas tratar da prisão do Queiroz nesse vídeo, não. Eu vou esperar mais acontecimentos e aí a gente vai trazer eles e fazer análise aqui no canal. Mas eu adianto que eu não acredito, não acho mais provável que o Queiroz consiga ser pressionado a ele abrir o bico. Mas uma investigação na casa dele, no computador dele, no celular dele, pode vir a encontrar com mais detalhes essa relação dele com as milícias e pode ajudar a melhor compreender esses casos. Isso se não, tudo não foi deletado, né? Mas a investigação tem que fazer essa busca. E assim eu espero. Bem, é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem, quem sabe se tornem apoiadores do canal. E assistam a minha live amanhã com Dade Consciência e o Bruno do canal Cidadão Silvestre. Vai ser uma live sobre questões jurídicas. Eu não sou advogado, então eu vou fazer mais o papel de fazer perguntas e comentários, e quem vai fazer explicações serão os meus ilustres convidados amanhã. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.